Olá, boa noite. Alguém já por aí? Olá. Oi, Dioneide, boa noite. Bem-vinda novamente. Oi, Hilda. Saudade de você aqui, boa noite. Oi, Madá. Tudo bom? Que bom te ver aqui. Gente, o som tá bom? Vocês que estão entrando já, vai me dando um feedback aí. Som, tudo? Oi, Andréa. Claro que lembro de você. Tudo bem? Oi, Mônica. Sofia, boa noite. Olá, Joel. Boa noite. Joey? Gomen. Oi, Silvana. Boa noite, Júnior. Pois é, hoje vamos ter dicas de como não errar na hora de fazer bolo. Boa noite, Mônica. Bem-vinda. Oi, Sofia. Boa noite, Potalmie. Boa noite, Patrícia. Ah, que bom, Uda. Obrigada. Oi, Ju. Boa noite. Amanhã a gente se vê, né? Tudo bem, Madá. E você? Bom, gente, vocês estão vendo hoje quem tá num cenário diferente, né? Oi, Elaine. Boa noite. Que eu teve evento no ateliê hoje e não deu para usar lá. Então hoje vai ser aqui diretamente da minha cozinha, da cozinha de casa. Tá? Então vamos mudar um pouquinho o cenário, né? Gente, obrigada aí, né? Quem já tá compartilhando, isso é muito bom, né? Tem muita gente que tem dificuldade em fazer bolo, então se você puder ir compartilhando, isso é legal, né? Porque a gente vai atingindo mais pessoas e passando as dicas, né, para mais pessoas, isso é muito bom. Rubens, bem-vindo, boa noite. Que bom te ver por aqui. Oi, Santina. Bom, gente, vamos começar, que tem muita coisa, né, para falar hoje, muita dica legal para você, tá? E pois é, Madá, tá diferente, né? Hoje eu tô no ambiente de casa, o cabelo também tá diferente. Oi, Júlia. Bom, então vamos lá. Obrigada aí pelos joinhas, pelos coraçõezinhos. E, gente, vão compartilhando, tá? Se vocês puderem, pra gente tá atingindo mais pessoas e passando dicas para mais pessoas, né? Oi, Oxô, vamos ver se aqui você aprende um pouquinho, né? As dicas, assim, para não errar, tá? Oi, Alessandra. Então, vamos lá, gente. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer ao Portal Mie, né? E que tá sempre me cedendo esse espaço e esse tempo para estar aqui com você. O Portal Mie fazendo 10 anos, né? Completou 10 anos esse ano, de muita notícia aí para a comunidade, né? E é muito bom, né? Poder estar aqui e dividir com vocês, né? Dicas que a gente aprende na prática, aprende estudando, né? E é muito bom tá podendo dividir um pouquinho com você, tá? Bom, eu comecei uma série, hoje a gente começa uma série de 3 lives sobre bolos, tá? Então, brigadão aí por você estar aí, né, me assistindo. E, gente, fiquem aí ligadinhos que, né, ao longo da live a gente vai estar falando, assim, eu vou estar falando dicas, assim, maravilhosas, assim, para você realmente não errar, né? Vai ter uma dica, assim, que os alunos adoram, que você nunca mais vai ter preguiça de untar forminha, untar forma de bolo, tá? Então, fiquem ligadinhos aí que eu vou dar essa dica, né, para você não ter mais preguiça de untar forma de bolo, que é um saquinho, né? Tá? Então, vamos lá? Então, essa série de três lives, né,
Hoje eu vou estar passando dicas básicas, que tem muita gente que erra, né, na hora de fazer bolo e o bolo não dá certo, tá? Na próxima, que será dia 10 de novembro, sobre bolo, né? Eu vou estar falando especificamente sobre emulsificante, porque muita gente me pergunta, né, sobre emulsificante, principalmente aqui no Japão. Então, onde comprar, como usar, né, por que é legal usar ele em bolo, qual a diferença que faz, né? Então, a gente vai estar falando no dia 10, especificamente sobre emulsificante. Eu vou estar dando dicas sobre emulsificante, tá? E aí, na terceira live sobre bolos, eu vou fazer uma receita, vou passar uma receita e vou fazer aqui ao vivo, né, uma receita de bolo básico usando o emulsificante para você, né? Então, eu estou desenvolvendo essa receita exclusivamente para live, né, para você fazer aí, né, e ver na prática como é usado o emulsificante e a diferença que dá no bolo, né? Então, não percam, tá? Então, as próximas lives. E, como no dia 3 é feriado, eu consegui uma brechinha para encaixar uma live extra para fazer uma receitinha. Mais uma receitinha para você aí, que muita gente está me pedindo muitas coisas. Eu tenho recebido muita mensagem, gente. Estou muito feliz. Muitos pedidos de receitas, né? Bem-vinda que tá chegando aí, né? E a gente vai estar dia 3 de novembro, na próxima sexta, tá? A gente vai fazer uma receitinha ao vivo, mais uma receitinha de chawanmushi, tá? Parece um pudim, né? Que vai legumes, que vai frutos do mar, tá? Então, a gente vai estar fazendo aqui ao vivo, tá bom? Bom, lembrando que tem os cursos de bolo, né, que eu dou para quem quer se aprimorar, né? Então, aqui eu vou estar passando dicas básicas, porque às vezes você quer fazer um bolo em casa, né, um bolo comum, e muita gente reclama do bolo de cenoura, gente, que embatuma, né? Então, eu vou dar dicas aqui do que pode estar acontecendo, né, com o pão de ló, né, com o bolo afunda no meio, o bolo não cresce, o bolo sola. Então, uma série de dificuldades aí que as pessoas têm. Então, hoje vamos tentar entender um pouquinho o porquê que acontece esse tipo de coisa, ok? Pois é, Uda, vamos ver se você aprende realmente a fazer bolo hoje. Espero que sim, né? A Patrícia tá falando que os bolos dela crescem demais, né? E depois murcha. Vamos entender por quê, tá? Hoje você vai entender por que acontece isso, ok? Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar, né? Falando... Bom, eu vou parar de ver um pouco os comentários, mas ao longo da live eu vou vendo e vou tentando responder. A outra coisa, gente, rapidinho... eu peço desculpa, né? Porque nem sempre eu consigo responder os comentários depois da live automaticamente, assim, após a live. Porque quando eu saio, eu termino a live, né? Eu tenho que arrumar os cursos do final de semana. Então, eu sempre tenho curso sábado e domingo. Então, sábado e domingo eu sempre estou dando curso, ou no ateliê, ou fora, né? E às vezes não dá para eu ler tudo. Mas na segunda-feira, né? Eu leio todos os comentários e eu respondo. Como entra muito comentário, às vezes demora um pouquinho de eu responder você, mas eu respondo, gente. Pode esperar que eu responda assim o mais rápido que eu consigo. Se você tem pressa, né, na resposta, você quer fazer e você precisa perguntar alguma coisa, aí vai lá na Fina-Arte, no perfil da Fina-Arte. Olha, deixa eu botar logo aqui para você dar um print. Peraí, deixa eu tentar aqui. Né, a Fina-Arte, tá? Tem o site, o Facebook da Fina-Arte, né? O Instagram, né? Meu telefone, então tem o WhatsApp. Então, se você tem, vou deixar um pouquinho aqui para você dar um print aí, tá? Se você tem pressa,
na pergunta, quer que eu responda mais rápido, manda direto para mim, porque aí chega a notificação, né? É que a live, na verdade, eu faço no espaço do Portal Me, né? Na página do Portal Me, não é na minha página, então eu não recebo as notificações, entendeu? Tá? Então, se você mandar diretamente lá na Finarte, aproveita, curte a Finarte, se você não curtiu ainda, né? Se você mandar direto lá, aí chega a notificação. Então, toda vez que eu tenho um tempinho, eu vou olhando as mensagens e vou respondendo na medida possível, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Juliana Sato fala que o curso de bolo é ótimo. Podem fazer, gente. Brigadão, né? A gente procura, assim, desenvolver receitas, né? E ensinar receitas que dão certo, né? Então, as receitas, elas já estão padronizadas. Você pode chegar na sua casa, fazer e provavelmente ela vai dar certo. Claro, tem alguns ajustes de forno e tudo, mas a gente procura tá desenvolvendo as receitas para a pessoa realmente chegar em casa e fazer e dar certo, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos começar falando dos tipos básicos de massa para bolo. Então, existem dois tipos básicos de massa para bolo, tá? Existe o tipo esponjoso, né? Massa espumosa, tá? E a massa cremosa. Qual é a diferença? A massa espumosa, né, é aquela que vai farinha, açúcar e ovo, né? Tipo pão de ló, né? O pão de ló, o sponge cake, o genoise, então essas massas mais levinhas, né? Ela é um tipo de massa espumosa, tá? Que a gente tem que bater a clara em neve, acrescentando os ingredientes. E a massa cremosa, né, é a massa que normalmente vai uma gordura, então pode ser uma manteiga, uma margarina, uma gordura vegetal, um óleo de cozinha, por exemplo, como um bolo de cenoura. O bolo de cenoura é uma massa cremosa, né, porque ele vai uma gordura, normalmente óleo, né, um óleo vegetal, tá? Esses bolos caseiros que a gente faz para tomar com café, que é maravilhoso, eu amo, né? É uma massa cremosa. Os pão do cakes também, né? São massas cremosas, tá? Então, tem esses dois tipos de massa. E os ingredientes são um pouco diferentes. O jeito de fazer também é diferente, tá? Bom, uma coisa que eu falo sempre para uma receita, isso não é só para bolo, tá, gente? Para qualquer receita dar certo, ela tem que estar equilibrada, tem que ser uma boa receita, né? Os ingredientes têm que estar equilibrados, porque senão não vai dar certo nunca, né? Então, tem que ter uma boa receita, né? Para ela dar certo, né? Outra coisa que eu já falei, né? E nas lives anteriores aí, é que o ideal é você pesar, né? Você ter uma receita e usar a balança, tá? Porque aí você não tem erro, gente. É aquele peso e sempre vai fazer a massa e vai sair do mesmo jeito. Não vai ter variação, né? Porque se você usa uma xícara comum, uma colher de sopa, uma xícara, meia xícara e tudo, uma hora vai sair diferente. E na confeitaria, a confeitaria, ela é exata, né? Ela não tem muita margem de erro. É aquilo ali, né? Certinho. Não dá para você variar muito. Então, se você puder ter uma balança para pesar os ingredientes, é a melhor coisa. Se não, né? Ó, que eu também já falei, os copos medidas e as colheres medidas, né? Isso aqui também ajuda bastante. Mas, sinceramente, a balança, para mim, é imbatível, não tem igual, né? Então, se você puder ter uma balança, né? Transformar a sua receita em peso, o que você vai fazer? Você vai pegar... Eu vou montar uma live para ensinar como transformar, a gente fazer na prática, né? Porque aí você vai pegar uma xícara de farinha de trigo. Você tendo a xícara medida, você vai pesar ela. Você vai colocar a farinha de trigo aqui, nivelar, e você vai ver quanto peso, quantas gramas tem, né? Então, você vai transformando sua receita toda em peso, porque aí não tem erro, tá bom? Então, receita equilibrada, né? As medidas também certas, né? Então, o melhor é usar uma balança. Outra coisa, assim, cada ingrediente de uma receita, ele não tá ali à toa, né? Ele tem uma função, tá?
Cada um tem a sua função e cada ingrediente tem a hora certa de entrar na receita. Vai depender muito. Por exemplo, a ordem dos ingredientes entrarem numa massa espumosa, tipo um pão de ló, é diferente da ordem dos ingredientes entrarem numa massa cremosa, tipo um bolo de cenoura, né? Então, o jeito de bater a massa é diferente, tá? Então, se você entende um pouquinho a função dos ingredientes, você vai conseguir... pelo menos não errar nessa hora, né? Na hora de colocar os ingredientes, ok? Então, a ordem dos ingredientes vai alterar também a sua receita. Então, você tem que respeitar a ordem de cada ingrediente e entrar, ok? Bom, vamos lá. Eu tô com colinha aqui, tá, gente? Porque é muita coisa para falar, né? Outra coisa também que é importantíssimo, né? É sempre verificar a validade dos ingredientes. Então, não adianta você fazer um bolo, usar fermento, por exemplo, se o fermento está vencido, né? Então, os ingredientes, eles têm que estar dentro da validade. Se você, por acaso, desconfia do seu fermento, tem muito tempo que ele está ali parado, né? Faz o teste. Pega um copo com água e coloca lá uma colherinha do fermento. Ele tem que borbulhar. Ferver, igual sorrisal, né? Ele tem que ferver. Aí ele tá bom, tá? Se ele não ferver, né? Não borbulhar, ele não tá bom. Não adianta você fazer bolo com ele, que o seu bolo não vai crescer, ok? Bom, quem que é? Marina. O chantilly demora a dar ponto. Hoje a gente não vai entrar nesse, a gente vai falar da massa, tá, Marina? Mas a gente pode estar fazendo uma live para eu dar dicas também de chantilly, uma boa ideia, ok? Bom, então vamos lá. Então a validade dos ingredientes também é importante, né? E aí, falando em fermento, tem muita gente que pega o fermento químico, que é o fermento de bolo, e coloca na geladeira achando que ele vai conservar mais. Sabe o que acontece, gente? O fermento químico que eu tô falando, o fermento de bolo, tá? Ele na geladeira, ele vai ficando cada vez mais fraco, entendeu? Ele tem que ser conservado fora da geladeira, num lugar fresco, tá? Fermento de pão é diferente. Mas fermento de bolo, ele não deve ser conservado na geladeira, porque ele vai ficando cada vez mais fraco, por causa da baixa temperatura, tá? Então, nada de geladeira para fermento, tá? Coloca lá no armário, no lugar lá fresquinho, e aí você vai usar com segurança, tá bom? Bom, outra coisa que é importantíssimo também é você... pesar antes dos ingredientes. Bom, primeiro lê a receita, né? Principalmente se for a primeira vez que você vai fazer a receita. Lê toda a receita por inteiro. Depois você vai separar os ingredientes, né? Vai pesar, vai colocar lá na sua bancada, lá onde você... que é o famoso mise en place, né? Então, você vai colocar tudo lá, pesadinho, bonitinho, porque você não corre o risco de... começar a fazer sua receita, imagina tá fazendo pão de ló, né? E aí no meio lá você fala assim, nossa, esqueci de pegar o fermento. Aí você vai pegar o fermento, vai pesar, pronto, a sua massa já foi pro beleléu, acabou. Não vai sair um pão de ló, né? Qual é a característica de um pão de ló? Uma massinha leve, né? Macia, leve, ele não vai sair mais, porque ele já vai perder, né? Então, é importante fazer esse mise en place, né? É importante colocar tudo na sua bancada que você vai usar. Já separa tudo. Isso é fundamental para você, para o seu bolo dar certo no final. Ou qualquer receita que você esteja fazendo, tá? Bom, e aí, outra coisa que é importantíssimo para bolo, especificamente, é que os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Vai usar ovo? Temperatura ambiente. Vai usar leite? Temperatura ambiente, tá? Manteiga? Temperatura ambiente, né? Margarina? Temperatura ambiente, tá? Então, é importantíssimo que os ingredientes, né?
gelados estejam em temperatura ambiente. O ovo, por exemplo, se ele estiver gelado e você for bater o ovo, bater uma clara em neve, por exemplo, né? Ela não vai montar, tá? Ela vai montar, mas não vai ficar fofinha, né? O seu bolo vai ficar pesado, porque você não vai conseguir, né, uma estrutura boa com o ovo gelado. Então, ingredientes, temperatura ambiente. A não ser que seja uma receita lá de uma torta, uma coisa assim, que peça, por exemplo, a manteiga gelada. Mas para bolo, né, temperatura ambiente. Então, ovo, leite, manteiga, temperatura ambiente. Ok? Então, vamos lá. Todo mundo concentrado aí, gente? Outra coisa que as pessoas têm muita preguiça de fazer, mas que é fundamental para um bolo, principalmente pão de ló, né? É peneirar os ingredientes. Não tem jeito, né? Tem a farinha de trigo, né? Os secos. Peneirar, gente. Então, tem que peneirar. Eu peneiro, por exemplo, quando eu for fazer pão de ló, eu peneiro 3 vezes. Tá? E eu sinto diferença na massa quando eu peneiro uma vez, quando eu peneiro. Eu já fiz o teste, a mesma receita, né? A minha receita, eu não peneirar. Eu peneirar uma vez, eu peneirar 2 vezes, eu peneirar 3 vezes. Dá diferença. Quanto mais você vai peneirando, a massa vai ficando mais leve, mais macio o bolo, né? Quando você não peneira, por exemplo, a farinha para fazer um pão de ló, gente, parece que é outra receita, parece que é outro bolo. Não parece nem pão de ló, ele fica mais pesado, tá? Então, peneirar a farinha de trigo, quando você for usar chocolate, peneirar também o fermento, né? Peneirar, ou depende, no pão de ló eu peneiro junto, mas, por exemplo, no bolo de cenoura, por exemplo, o fermento normalmente ele é o último a entrar, né? Por que eu peneiro no pão de ló, né, junto o fermento? Porque é o último a entrar e eu vou incorporar ele bem devagar, então ele não começa a reagir, não dá tempo dele reagir. Mas normalmente o último ingrediente a entrar num bolo, numa massa de bolo, é o fermento. Por quê, gente? Porque o fermento, quando ele entra em contato com a farinha e um líquido, no caso de um pão de ló, por exemplo, a minha massa, que ela só vai de líquido, ovo, o fermento começa a reagir aos poucos, né? E aí, quando ele entra no forno, aí ele reage, né? O forno quente. Mas ele já começa a reagir. Então, você já perde um pouco. A sua massa já não vai ficar tão leve. A sua massa já não vai ficar tão macia, tá? Então, é importante, né? Peneirar, tá? Bom, vamos lá. Bom, eu vou dar dicas de como você transformar uma massa branca em uma massa de chocolate, como deixar uma massa mais leve. Então, vão aguardando aí que eu chego, tá? Tem bastante coisa pra gente falar e, ó, vamos ver se a gente aproveita o tempo, tá? Outra coisa, né, as claras em neve. Dependendo da massa que você for fazer, tipo, deixa eu só ver o comentário da Sandra aqui, que ela falando assim, que por que meu bolo murcha quando eu tiro do forno, mesmo cobrido com pano? Boa pergunta, e a gente vai chegar lá. Espera só um pouquinho que a gente vai chegar lá, porque essa é a dificuldade maior das pessoas, tá? É o maior erro das pessoas, ok? Então, vamos lá. As claras em neve, por exemplo, numa massa de pão de ló, né? Que é o que mais as pessoas gostam aqui no Japão, né? Para bolo, né? Então, você bate as claras em neve, né? Ou você já bate o ovo com açúcar. Mas, por exemplo, se você bate a clara em neve para uma massa de pão de ló, as pessoas têm a ideia de que quanto mais bater, mais fofinho vai ficar o bolo. Não é, gente. Quanto mais bater, vai ficar mais pesado o seu bolo. Então, as claras em neve também ela tem um limite na hora de bater, né? Porque se você bate demais, a ponto dela ficar toda espedaçando, já bem dura, a sua massa de pão de ló vai ficar mais pesada. Ela não vai ficar tão leve, tão macia. É engraçado isso, né? Mas é verdade, tá? Então, tem que tomar cuidado também. Agora, quando você vai, né, tem receitas que pedem uma clara bem batida, mas isso ela é especificada. Mas no caso do pão de ló, você não pode bater as claras muito dura,
né? Você tem que bater o suficiente para você emborcar a tigela e não cair clara na sua cabeça, tá? Mas ela não pode estar muito dura, porque senão a sua massa vai ficar mais pesada, ok? Outra coisa, a qualidade dos ingredientes, né, gente? Para bolo, né? Que é uma receita, são receitas mais delicadas. Então, um pão de ló, por exemplo, que é uma massa muito levinha, né? Se a farinha de trigo não tiver qualidade, o bolo vai ficar mais pesado, ele não vai ficar leve. Isso acontece aqui, acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, em qualquer lugar. É a qualidade da farinha, principalmente, tá? Então, eu uso essa marca. Foi a marca que eu padronizei para as minhas receitas. Primeiro, por ser uma marca fácil de achar e ela é de ótima qualidade. Tá? Mas não necessariamente essa marca, né? Essa é a que eu padronizei para as minhas receitas. E eu já mostrei aqui, quando a gente falou dos ingredientes, né? Lá atrás, né? De vocês olharem isso aqui, ó, gente. Ai, peraí. Lá vai eu e a câmera, gente. É uma novela isso aí, né? Deixa eu achar aqui o glúten. Ó. Tá vendo? Ó, tampaco sheets. Tampaco quer dizer glúten, a proteína, tá? Que é o glúten, né? No caso da farinha para bolo, que é chamada farinha fraca, ele tem 8 gramas em cada 100 gramas de farinha, 8 gramas de tampaco, que é a proteína. Então, quando tem essa proporção, né, de glúten, ela é considerada uma farinha fraca, tá? Isso é importantíssimo para bolo, gente, né? Então, não se faz bolo com farinha forte, farinha para pão, que ela vai ter de tampaco, né, de glúten, ela vai ter 12, 14, né? Não se faz, porque a massa vai ficar pesada, ela vai ficar dura, tá? Por causa da quantidade de glúten, ok? Então, essa é a marca que eu padronizei para as minhas receitas. Bom, então vamos lá. Então, farinha é importantíssimo. Ok, a gente vai tirar, aqui tá falando, né, a Érica tá falando que não acerta fazer o pão de ló de chocolate. Eu vou ensinar também como fazer o pão de ló de chocolate. É só vocês ficarem aí ligadinhos que tô chegando lá, ok? Que o bolo racha quando assado. Isso aí também é outra coisa. Eu vou estar falando tudo isso. Então, vamos lá. Então, já que a gente falou da farinha, um erro que as pessoas cometem muito, mas muito mesmo, sabe o que é? Bater demais a massa. Então, por exemplo, bolo de cenoura. Tem um monte de gente que me liga desesperado, que manda mensagem desesperado, porque não consegue fazer um bolo de cenoura, né? Que é uma receita simples, é um bolo de liquidificador. Por quê, gente? Que o bolo embatuma, né? Que o bolo sola, o bolo fica pesado, não fica leve. Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque bate demais, né? Lembra, né? Quando a gente pega a farinha de trigo, que tem a proteína do glúten, o glúten, a proteína, né, da farinha, o glúten, tá? E a gente mistura essa farinha com um líquido, o que acontece? E você trabalha essa massa, né? Você bate, você sova essa massa. O que a gente está fazendo? Desenvolvendo o glúten, né? Então, para um pão, isso é maravilhoso. Porque quanto mais você sovar, desenvolver o glúten, mais macio vai ficar o seu pão. Mas para bolo é o contrário. Quando você, na receita, adicionar farinha de trigo, você já não pode bater demais. É só misturar. Porque se você bate, né, com a farinha de trigo, o que vai acontecer? Tudo bem, a farinha de bolo tem pouco glúten, mas se você bate demais, ele vai desenvolver esse glúten que ele tem. E o que acontece? A massa cria essa rede elástica. E aí, quando você assa, o que acontece? Ele fica duro, tá? Então, um dos erros mais frequentes na hora de fazer bolo, que o bolo fica pesado, que o bolo embatuma, que o bolo, né,
sola é bater demais a farinha de trigo. Então, por exemplo, num bolo de cenoura, né? Você bate lá no liquidificador os outros ingredientes, mas a farinha sempre você vai despejar esse líquido que bateu no liquidificador lá, você vai despejar numa bacia, num recipiente, e aí você vai incorporar a farinha de trigo sem bater. Olha o que eu uso muito para fazer bolo, gente, ó, inseparável para mim, um fouet. Não tem coisa melhor para bater bolo do que um fouet, tá? Então, eu uso a batedeira, eu uso o liquidificador, mas na hora de incorporar a farinha de trigo, é fouet, tá? Espátula também pode ser. Eu não gosto da espátula, porque quando você vai incorporar a farinha de trigo, a espátula, ela às vezes deixa uns gruminhos de farinha, né? Então, e ela fica umas pelotinhas de farinha, ela não mistura. Então, quando você vai comer o bolo, tem umas pelotinhas de farinha. Então, eu gosto do fouet, né? Porque ele fica homogêneo, tá? E você não trabalha muita massa, então você não desenvolve o glúten. Eu vou devagar, incorporando, né, a farinha na massa, ok? Então, eu não vivo sem fouet. Eu falo para os alunos que tem coisas que eu fico sem marido, mas não fico sem. Tipo, o fouet é um deles. Eu fico sem marido, mas não fico sem fouet, né? Então, isso aqui me ajuda bastante na hora de fazer meus bolos, tá? Dá um trabalho, é manual, mas vale a pena, porque o resultado fica ótimo, ok? Então, toma cuidado na hora de incorporar. Então, quem sabe o que está acontecendo com o seu bolo aí é isso. O pão de ló, por exemplo, né? Você vai bater as claras em neve, você vai incorporar, né? Produzir ar na massa. Aí, de repente, você acrescenta a farinha de trigo e aí você bate na batedeira. Gente, pelo amor de Deus, acabou toda aquela produção de ar que você teve todo o trabalho de fazer, né? De produzir lá, acabou, né? A massa vai ficar pesada, além dela desenvolver o glúten. Então, pensa que farinha de trigo com um líquido, né? E trabalhado, sovado, misturado bastante, ele vai desenvolver o glúten que tem na farinha, né? E desenvolvendo o glúten, a massa vai ficar elástica e vai ficar dura quando assar. Para bolos, tá? Para o pão é exatamente o contrário, né? Mas hoje o nosso foco é bolo, ok? Então pode ser que aconteça isso com você, né? Para e pensa, né? Reveja o que você está fazendo, né? E aí você, né, tenta lembrar, como é que eu incorporo a farinha no bolo? Será que é isso? Meu bolo de cenoura, né, ele embatuma por isso, tá? Então, reveja isso aí, porque esse é um dos pontos, assim, cruciais para o bolo ficar duro, tá? É trabalhar demais a massa depois de incorporado a farinha de trigo, ok? Bom, então vamos lá, passamos da farinha, né? Outra coisa, uma dica legal, né? Para você deixar a sua massa um pouco mais macia, dar uma leveza na sua massa e você diminuir o glúten, o desenvolvimento de glúten da farinha. Sabe o que é que você pode fazer? Acrescenta um pouco de constate, amido de milho, né? Na massa. Então, você vai tirar um pouco da farinha de trigo e vai colocar esse pouco de amido de milho. A sua massa vai ficar mais leve, tá? Então, normalmente, eu coloco 15 a 20%, tá? Então, eu tiro 15%, 20% de farinha de trigo. Eu não posso adicionar mais, porque a minha receita tá equilibrada, tá padronizada. Então, eu tiro 15, 20% de farinha de trigo e acrescento esses 15, 20% de amido de milho, tá? O constate, tá? Aqui no Japão. Isso vai dar uma leveza no seu bolo e vai te ajudar a não desenvolver o glúten, né? Mesmo você trabalhando um pouco mais a massa, tá? Então, é uma dica legal, né? E que funciona. Então, tem receitas de bolo minhas que eu quero dar uma leveza maior, eu faço isso, né? Então, 15, 20% tira de farinha de trigo e acrescenta de amido de milho, tá? Peneira junto e aí você faz o bolo, coloca no final e tudo, você faz o bolo normal, ok? Oi, Lu, que bom te ver aqui. Saudade de você.
Bom, então, né? Essa dica aí do amido, né? Experimenta para ver se não dá uma leveza melhor. Outra coisa é assim, gente, que eu falo que é o vilão, o terror do bolo é o forno. A gente vai, ó, forninho, tá? A gente vai, eu vou mostrar ali no forno, né? Algumas coisas importantes que você tem que olhar aí no seu para ver se você consegue também amenizar isso aí, ok? De nada, Márcia. Obrigada por você estar aí, né, me assistindo. Tá? Então, outra coisa que é importante, forno pré-aquecido, tá? A Fábia tá perguntando o tempo que leva para a farinha desenvolver o glúten. A partir do momento que a farinha, ela tá incorporada com um líquido, e você começa a trabalhar essa massa, ela já está desenvolvendo o glúten. Então, por isso que no bolo você não pode trabalhar demais, né? Bater demais essa massa. E eu não bato na batedeira quando incorporo a farinha, né? Claro, depende da receita, né? Isso aí vale muito para pão de ló. Mas, por exemplo, eu vou fazer... para o bolo de cenoura também. Mas tem receitas de bolos que ele já a massa dele é mais pesada. Então, aí, eu até bato na batedeira a farinha de trigo no final, mas na velocidade mínima. Nunca na velocidade máxima. Nem forte, nem média. Mínima. Pensa que farinha de trigo na massa de bolo é só para ser misturada, incorporada. Não é para ser batida, tá? Bom, o forno é imprescindível, né? Que o forno esteja pré-aquecido para você assar o seu bolo. Por quê, gente? Porque o fermento, isso eu falei também numa das lives aí anteriores, né? Quando eu falei do bicarbonato, do fermento, né? O fermento, ele começa a agir mesmo. Ele começa a agir quando você incorpora ele lá já na farinha, no líquido. Mas ele vai agir, ter a ação dele mesmo potente, quando ele entra numa temperatura alta. Então, é importante que o forno esteja quente já, para quando você colocar sua massa de bolo, o fermento já começa a agir rapidamente e o seu bolo cresce, tá? Porque se o bolo tá frio, o seu bolo não vai crescer, né? O fermento vai estar ali devagarzinho, como diz meu marido, no ritmo de Dorival Caymmi, né? Mas aí, o que acontece quando você bota no forno já quente? Ele entra no Olodum e vai, né? E aí ele cresce, tá? Então é importantíssimo o forno tá pré-aquecido para bolo, né? Então sempre pré-aquece antes. Tem fornos que ele já tem o pré-aquecimento automático. O meu é automático, depois eu mostro aqui para vocês, né? Mas tem forno que não tem. O que você vai fazer? No inverno, no frio, você liga seu forno 10 minutos antes, né? E deixa ele esquentar, né? No verão é mais rápido, 5 minutos que você liga antes, né? Ele já pré-aquece, mas é importante sempre pré-aquecer o forno. E aí é claro, né, gente, que forno é um terror, porque vai variar de forno para forno, né? Então, o forno da minha casa, lá do ateliê, é diferente do forno que você tem na sua casa, né? Às vezes a potência, de marca para marca, muda, né? Então, você vai ter que aprender a conhecer o seu forno, tá? Então, e testar, né? É o que eu sempre falo para os alunos, por exemplo. No curso eu ensino lá, tá? Assar o bolo a 170 graus. Testa a primeira vez assar a 170. A não ser que você já conheça o seu forno e você já saiba que não. Massa de pão de ló, por exemplo, o meu, ele assa a 180. Você já conhece, aí tudo bem, né? Mas se você não conhece ainda, você está aprendendo, testa primeiro com o que você aprendeu na aula. Depois você vai vendo como é que ele se comporta, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, que várias pessoas perguntam assim: ai, meu bolo cresceu, tava lindo no forno, e aí quando eu tirei ele, murchou. O que acontece? Normalmente, sabe o que é isso? Forno muito quente. Diminui um pouco o forno. 10 graus que você diminua já faz uma diferença imensa, né? Na hora de assar o bolo, tá? Então diminui
né? Alguém perguntou aqui, falou que o bolo racha. Também, provavelmente é forno muito quente, né? Então, vai controlando isso, diminui, tá? Por exemplo, no Brasil, né? Por exemplo, as receitas de bolo da minha avó, que eu fui, né, modificando aqui, adaptando para o Japão, eu percebi que nas receitas do Brasil, isso é importante para quem está aqui, gente. Nas receitas do Brasil, por exemplo, fala lá, assar um bolo a 180 graus. Aqui no Japão, você diminui 10 graus. Pelo menos nas receitas que eu já testei, dá certinho. Então, se lá é 180, eu coloco 170 aqui. Se lá é 160, eu coloco 150. Então, eu sempre diminuo 10 graus do forno do Brasil para o forno do Japão. Outra coisa que dá diferença aqui no Japão é forno a gás e forno elétrico. Normalmente o forno a gás, né? Ele é bem mais forte que o forno elétrico. Então, você sempre diminui 10 graus também. Então, por exemplo, se o meu bolo assa 180 no forno elétrico, quando eu for assar no forno a gás, eu não vou assar 180, eu vou colocar 170. Né? Então, normalmente 10 graus a menos. Então, receita do Brasil, eu diminuo 10 graus de forno para o forno elétrico daqui e o forno a gás também 10 graus a menos. Ok? Beleza aí, gente? Até aqui? Tranquilo? E vamos que a gente tem dica aqui para passar. Bom, alguém aí perguntou, que não consegue transformar um pão de ló num bolo de chocolate, uma massa branca no chocolate. Sabe o que eu faço? E sempre dá certo? Isso não só para pão de ló, mas para qualquer receita de bolo que eu queira. Eu tenho uma massa branca que eu quero transformar numa de chocolate. Eu faço... eu tiro 20% de farinha de trigo e acrescento esses 20% de chocolate em pó. Mas é chocolate em pó, aquele cacau em pó, né? Aqui no Japão, aquela caixinha marrom da Morinaga que vem no supermercado, tá? É o que eu uso, né? E eu tiro 20% de farinha de trigo da receita e eu acrescento esses 20% de chocolate em pó, né? O cacau em pó. E aí eu transformo qualquer massa minha branca, ela dá certo transformar em massa de chocolate. Então, qualquer massa de bolo minha que eu queira transformar numa massa de chocolate, eu faço isso, ok? Então, repetindo, eu tiro 20% de farinha de trigo e acrescento 20% de chocolate em pó, né? Do cacau em pó. É importante tirar a farinha de trigo para acrescentar o cacau, sabe por quê, gente? O cacau, ele seca, ele resseca a massa. Então, se você só adicionar o cacau, o chocolate em pó na sua massa, o seu bolo vai ficar seco, né? E tanto é que ele resseca que se você for ver o desenvolvimento de um bolo branco e um bolo de chocolate, normalmente o bolo de chocolate ele cresce um pouco menos. Por quê? Porque ele fica mais pesado por causa do cacau em pó, do chocolate em pó, tá? E aí, isso porque eu tiro um pouco da farinha, imagina se não tirasse. Mas ele não fica duro, aí é que tá. Ele cresce um pouco menos, mas ele não fica duro. A massa eu sinto que ela fica um pouco mais pesada, mas isso é normal para bolo de chocolate, né? Mas ele fica leve, macio, né? Do mesmo jeito que a massa branca. Mas é preciso tirar a quantidade de farinha de trigo para acrescentar essa quantidade de cacau em pó, ok? Beleza? Obrigada, Sandra. Pois é, a Uda tá falando que ela e o forno não são nada íntimos. Gente, tem que se tornar íntimo. Tá? Tem que se tornar íntimo, tem que desenvolver uma relação de amor ali com aquele negocinho, porque isso é importante, tá? Para se fazer um bolo legal, ok? Então começa a desenvolver aí, né? Essa relação de intimidade com seu forno, Uda. É importante, tá bom? Vamos lá. Outra coisa também, gente, abrir a porta do forno antes do tempo. É óbvio que o seu bolo vai murchar, né? Então, o que você vai fazer, né? Eu sempre falo para os alunos, quando você bota um bolo no forno, qualquer coisa que você bota para assar,
né? O sinal de que ele já está estruturado, que ele já está quase assado, é quando você começa a sentir o cheirinho. Bolo é a mesma coisa. Você bota no forno, começou a sentir aquele cheirinho de bolo, vai lá, enfia o palitinho e vê se a massa tá boa. Aí você pode abrir o forno com segurança, porque o seu bolo já está estruturado, né? Mas, então, isso demora mais ou menos, em média, para bolo, 20 minutos. Né? O ideal é nunca abrir antes de 20 minutos o bolo. Eu sempre falo assim, abre uns 8 minutos, 5 minutos antes do tempo que você colocou para você ter segurança, né? Agora, se você não conhece mesmo o seu forno e você fica com medo dele passar, porque o bolo também ele não pode assar demais, porque senão ele seca, né? Ele vai ficar seco, tá? Aí você sente o cheirinho. Sentir o cheirinho de bolo no ar, você pode abrir o seu forno e testar. E, gente, olha outra dica. Eu vou aqui no forno rapidinho. Aqui é bom porque é tudo pertinho, né? Ó, eu nunca faço isso quando eu vou abrir um bolo lá assando. Eu nunca abro assim um forno rápido, tá vendo? Nunca. Por quê? Porque quando eu abro rápido, eu promovo uma corrente de ar, né? Lá dentro, né? Eu produzo ar quando eu faço isso, ó. Né? Então, esse ar que entrou lá no forno, primeiro que a temperatura do forno já cai lá, vai lá embaixo, né? E esse arzinho aí, se o meu bolo não tiver ainda assado, eu abrir achando que ele já tá no tempo e não tá, ele vai murchar. Olha o que eu faço, né? Eu abro ela devagar, então eu abro em 2 etapas. Eu faço assim, ó, abro um pouquinho e aí eu abro o resto, tá? Mas eu nunca abro assim, de vez, né? Eu abro, ó, um pouquinho, bem devagar, aí eu abro todo, né? Mas não que eu abro de vez, né? Por causa desse ar que entra, porque aí pode ser fatal para o seu bolo, entendeu? Então, todo cuidado é pouco, tá? Então, acho que forno, ok. E na hora de testar se o bolo... A Gisele tá num lugar que sem Wi-Fi, ela tá ansiosa. Depois você assiste, Gisele. Vai ficar gravada lá no portal, você assiste. Agora eu me perdi. E agora? O que eu ia falar, né? Esqueci. Vamos pra frente que eu volto, né? Eu me empolguei ali com a Gisele, tadinha. Fiquei solidária a ela, que ela não tá conseguindo por causa do Wi-Fi e acabei me perdendo, tá? Testar o bolo, né? Eu faço 2 testes. O primeiro teste que eu faço no meu bolo, e que tem que ser com muito cuidado, né? É assim. Eu abro lá no tempo que eu já acho que ele tá já estruturado, já assado, tá? Eu, em vez de enfiar logo um palitinho lá no meio da massa, né, eu vou com a minha mão de leve e eu dou uma apertadinha no bolo. No pão de ló, gente, você ouve até aquele barulhinho do ar, assim, é tão gostoso, né? E aí você vê que a massa tá firme, né? Se você aperta um pouquinho mais, o seu bolo afunda e volta, né? Aí ele tá bom. Então, aí eu faço o segundo teste. Eu enfio o palitinho lá no meio só para me certificar mesmo, né? E aí, ele já tá assado, né? Porque se eu coloco a minha mão de leve lá no bolo e eu sinto que ele ainda tá mole, nem enfia palito. Primeiro que aí, se você enfiar o palito, a massa tá muito mole, ele corre o risco de afundar, né? De murchar. Tá? Então, eu faço esse testezinho primeiro com a mão. Uma mãozinha limpa, claro, né? Higienizada. Eu faço lá esse testezinho primeiro com a mão, tá? De leve, eu dou uma apertadinha e eu sinto, né? A massa. Então, essa tensão da massa. Então, eu aperto um pouquinho, a massa vai, ela desce e volta, né? Aí ela tá boa, ok? Então, assim, toda segurança para se fazer um bolo ajuda bastante a você não errar, né? Então, vamos. Próxima. Se por um acaso o bolo, né, ele tá... Você perceber, você ainda não conhece o seu forno direito. Aí você olha pro seu bolo lá, né? Ele até cheirou
Você vai abrir lá, você vai fazer um teste, você vê que ele tá corado, já bonito, maravilhoso. Mas aí quando você enfia o palitinho no meio, ele tá mole. Então você vê que nas laterais ele já tá assado, que ele assa primeiro, né? E no meio ele ainda tá mole. Mas ele já tá corado. O que que eu vou fazer? Pega papel alumínio e cobre a forma e volta pro forno para ele acabar de assar, tá? Isso ajuda bastante também, né? Porque aí ele não vai corar mais do que ele já tá, né? E quem dá essa cozinha linda em bolo e tudo é o açúcar, né? A importância do açúcar aí, além de dar sabor, além de dar maciez, ele dá essa cor maravilhosa de bolo, tá? Bom, bolo branco chocolate eu já falei, né? Então, repetindo, 20% eu tiro da farinha e acrescento 20% de cacau em pó. Outra coisa também que tem que tomar muito cuidado, gente, obrigada pelos coraçõezinhos, e vão compartilhando aí pra gente, né, dar essas dicas para mais pessoas aí, né, o negai. Outra coisa, assim, são as formas, né? As formas também são importantes, né? Então, por exemplo, a melhor forma que eu acho para bolo, para assar bolo, é forma de alumínio, né? Por quê? Eu não gosto de forma de silicone, gente. Primeiro porque o calor na forma de silicone, ele não se distribui por igual. Na forma de alumínio, ela é mais uniforme, né? Mas na de silicone, não. Outra coisa, falam forma de silicone, não precisa untar. Tem bolos que precisa sim. Vai fazer um bolo, um pão de ló na forma de silicone, precisa dar uma untadinha, né? Não esqueçam, né? Fiquem aí que daqui a pouco eu vou dar dica de como untar uma forma assim, sem dar trabalho algum, tá? Não sai daí, tá? Então, a forma é muito importante. Outra coisa é assim, se você usa uma forma mais grossa, de um material mais grosso, uma forma mais fina, isso também vai dar diferença ali, ó, na hora de assar. O tempo de forno, né? Ele vai assar mais rápido numa forma mais fina do que numa forma mais grossa, né? De um material mais grosso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa que as pessoas erram muito, sabe o que é, gente? É assim, tem a receita lá de um bolo para 18 centímetros, ok? Mas aqui no Japão tem uma diferença grande de altura de formas, né? Dependendo do lugar que você compra. Aí você vai pegar aquela receita que era para um bolo de 18 centímetros e vai usar na sua forma. E aí ele fica baixinho. E você não entende por quê. O que fez de errado? O que deu de errado? Né? O que aconteceu? Foi muita massa para a altura da forma. Então, você também tem que pensar, não é só no diâmetro da forma, tá? Uma forma retangular, ou o tamanho da forma retangular, uma forma quadrada, uma forma redonda, não é só o tamanho dela, mas a altura é importante. Então, é óbvio que se você colocar pouca massa numa forma alta, né, para a quantidade que deveria, ele vai ficar mais baixo, ele não vai ficar tão leve, ok? Então, é importante também prestar atenção nas formas que você usa, né? Normalmente, para vocês terem uma ideia, gente, não é padrão. Normalmente, né, você vai depender também muito da receita, do equilíbrio da receita. Então, normalmente, você vai pegar, você vai preencher a forma 2/3 da forma. Então, sempre no final, fica pelo menos uns 2 centímetros abaixo, né, da altura lá da forma, do final da forma. Então, no máximo 2/3. Então, é um pouco mais da metade, para você ter garantia de que essa massa não vai transbordar e não vai ficar baixo, né? Então, tenha mais ou menos essa medida e aí testa aí, né, nas formas. Sabe o que eu faço? Vou dar uma dica para você. Dá trabalho? Dá, mas você acostuma, né? Eu peso minhas massas de bolo. Então, é uma forma de 15, tal altura, eu já sei quanto de massa eu tenho que colocar naquela forma. 255 gramas, por exemplo, de massa, para ela ficar na altura certa. Se é uma forma de 18, eu ponho tanto de massa. Então, eu já sei exatamente quanto de massa, porque eu peso,
né? Quando eu vou fazer bolo, eu peso para ficar tudo na mesma altura. Claro, se eu for fazer uma receita, tudo bem, né? Mas a primeira vez é legal. Faz uma receita, pega a forma que você tem disponível, que você vai usar, pesa, vê quantas gramas de massa crua, vai naquela forma, né? E aí você anota. Então, sempre que você for fazer, você já sabe que para aquela forma vai tanto de massa. Tá? Isso facilita muito na hora que você tiver, por exemplo, quem trabalha com encomenda, na hora que tiver encomenda aí de, sei lá, 20 bolos, você já sabe mais ou menos quanto de massa também você vai ter que produzir, né? E na hora de distribuir, porque você não vai fazer uma massa de cada vez. Se a sua massa está equilibrada, está padronizada, está tudo em peso, né? Você sabendo quanto de massa crua vai em cada forma, você já faz a receita dobrada, triplicada e você distribui. Claro que se você tiver lugar no forno para assar de uma vez, né? Bolo nunca pode esperar, principalmente pão de ló. Acabou de fazer, é forno. Forno já pré-aquecido e já joga lá dentro, tá? Então facilita pesar. Dá um trabalhinho no início, gente, mas depois facilita demais, ok? Então vamos adiante. Outra coisa, o tempo de forno que eu já falei, né? Normalmente um bolo, ele varia de 30 a 40 minutos, em média, para assar, né? Então, é difícil um bolo que eu falo, né? Não é um pão de mel, não, é um bolo, né? Ele assa menos de 30 minutos, né? Normalmente Tem bolos, por exemplo, eu já fiz um bolo japonês, né? Que ele assou em 25 minutos. Né, a 180 graus. Mas isso vai depender muito da massa, tá? Do equilíbrio daquela massa, ok? Então, normalmente 40 minutos. Outra coisa, E quando sair do forno, o bolo, o ideal é ter, uma gradezinha para colocar, né? Então, por exemplo, essa minha grade, ela tem pezinho, tá? Mas não necessariamente você precisa ter uma grade com pezinho. Compra no Riacoen, né? Ou no Brasil aí, sei lá, loja de R$1,99, não sei se tem, mas sabe grade de churrasco, de churrasqueira? Compra grade de churrasqueira, bota em cima de uma assadeira, né? De uma tigela, um bowl. O importante é ficar levantado da base, da mesa, né? Para poder ele esfriar, em cima e embaixo, por completo, tá? Então, tirou o bolo do forno, você vai esperar um pouco, porque, gente, depois que você tira o bolo do forno, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você tira, principalmente pão de ló, quando você tira o bolo do forno, de imediato, durante 1 minuto, mais ou menos, se você botar o ouvidinho lá pertinho, você vai ver ele ainda assando, você vai ouvir o barulhinho dele assando, né? Então, ele continua assando. Nesse momento, você não pode mexer nessa massa, tá? Então, tirou o bolo do forno, não coloca em um lugar frio, por exemplo, na sua bancada, na sua pia gelada, né? Não, porque senão ele tá assando ainda, né? Aí ele vai murchar, ok? Tirou o bolo do forno, se você não tiver espaço em cima do próprio forno para colocar a assadeira, coloca em cima do fogão, coloca um descanso, coloca um pano de prato embaixo, alguma coisa embaixo para não ficar gelada, porque senão vai dar o choque térmico, né? A assadeira tá quente, lá, a forma do bolo tá quente, você bota uma coisa gelada, o seu bolo continua assando, ele vai murchar, não vai ter jeito, né? Então, todo o trabalho que você tem, fazer uma massa leve, macia, saborosa, vai se perder só com esse detalhezinho, tá? Então tem que tomar cuidado. E aí você vai colocar a forma. Antes de desenformar o bolo, o ideal é você colocar numa gradezinha, deixar ele esfriar lá uns 5, 10 minutos, para depois você desenformar, né? Então é importante, né? Porque aí na grade o ar vai circular, então ele vai esfriar por igual, né? E não vai molhar embaixo, ficar úmido a parte de baixo, ok? Bom, e aí depois de frio o bolo, você pode enrolar ele no wrap, né? Num filme plástico, tira bem o ar, enrola lá bonitinho e tudo, e guarda ele, né? Normalmente
eu deixo assim, massas assim, 2 dias, 3 dias, mais no máximo. Mas bolos, normalmente, eles podem congelar e congelam muito bem, gente. Então, eles congelam aí 3 meses, né? Enrola, depois de totalmente frio, enrola bem no filme plástico, tira totalmente o ar. Depois eu boto dentro de um saco plástico, tiro o ar também, fecho e boto no freezer. 3 meses. Quando você tira, você não abre o saco, tá? Tirou da geladeira, deixa fora, né? E deixa ele chegar à temperatura ambiente, né? Ele fica perfeito, parece que foi feito naquela hora, tá? Outra dica legal, né? Você deixou o bolo em cima da grade, lá, uns 5, 10 minutos para desenformar, não é isso? Aí você esqueceu, por exemplo, o bolo lá, né? E aí esfriou. E você untou lá com a gordura, com a farinha de trigo e tudo. E ele tá ruim de tirar, de desenformar. O que você vai fazer? Pega no seu forno, liga ele a 120 graus, bem baixinho, e coloca um pouquinho a sua assadeira lá dentro, com a forma com o bolo. Ele vai dar uma leve esquentadinha, porque ele vai esquentar ali nas laterais primeiro, né? Então, ele vai dar uma leve esquentadinha nas laterais, que é onde está untado, e você vai conseguir soltar ele sem precisar ficar cutucando lá e para quebrar seu bolo, furar seu bolo, tá? Então, liga o forno 120 graus, mais ou menos, e deixa lá um pouquinho só, gente. É só para dar uma mornadinha na beiradinha para poder você desenformar com segurança. Isso se você esquecer lá de desenformar ele ainda morno, tá? Ou meio quentinho, ok? Bom, outra coisa, assim, que eu já falei também nos utensílios, lá nas primeiras lives, que é legal, se você não conhece o seu forno, né? É legal você ter um termômetro de forno, tá? Então, você pode, pendurar ele no seu forno, ou ele tem essa base, cadê? E você pode botar assim no cantinho na assadeira, né? Então, esse, por exemplo, ele aguenta até 300 graus, né? Ele não vai estourar, tá, gente? Você vai assar um bolo a 160, 70, 180, né? Ele não vai estourar. E é legal, porque aí você vai saber exatamente qual é a temperatura que está dentro do seu forno. Então, isso às vezes te ajuda quando você não conhece o forno. Isso aqui no Japão, acha em home center, né? E é barato. Acho que eu comprei esse, acho que foi 400 e pouco, uma coisa assim, é barato. Não sei se aumentou agora, mas é barato, é menos de 1.000, tá? Então, eu acho que vale a pena você ter um termômetro de forno, né? É legal, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha lá no forno. Eu vou levar vocês mais pertinho lá, né? E eu vou mostrar uma coisa que as pessoas também erram. E aí depois, né? Continue aí que eu vou ensinar a receitinha para você untar suas formas aí sem trabalho algum. Então, peraí, vamos chegar lá perto da câmera. Primeiro eu tenho que soltar o quê? Tomada, né? Vamos aqui perto do forno. Deixa eu virar. Peraí. Vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, né? Então, a marca do meu forno é essa, gente. Não precisa ter um forno igual. Eu gosto desse, é Sharp, tá? E o meu é de 1000 watts, né? E ele é essa marca, ok? E o meu, ele tem, olha, ele tem 2 assadeiras, tá vendo? Obo 1, Obo 2. Então, Itidai e Nidai, né? Ele assa 2 assadeiras de uma vez, né? Olha as 2 assadeiras aqui, né? Então, ele assa, 2 assadeiras de vez. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa erra aqui, na hora de assar. Então, por exemplo, ela tá fazendo bastante bolo e ela vai assar 2 assadeiras de uma vez. Na hora de pré-aquecer, se vai assar 2 assadeiras, tem que apertar o 2, tá? O Nidai, tá? Porque senão o seu bolo não vai assar por igual. O que acontece quando você aperta o 2 para você assar 2 assadeiras? Aqui dentro, o que vai acontecer? O ar, né? O ar quente aqui, ele vai circular em cima da primeira assadeira, no meio entre as 2 assadeiras e embaixo, tá? Isso se você ligar o 2.
né? Para 2 assadeiras. Agora, se você vai assar com 2 assadeiras e você só aperta para ele pré-aquecer, para assar o ovo, o itidai aqui, o que vai acontecer aqui dentro? O ar quente, ele vai circular em cima, tem 2 assadeiras, mas você ligou só para uma assadeira. Ele vai só circular o ar em cima e embaixo, em cima e embaixo. Aqui no meio, entre as 2 assadeiras, não vai circular quente. Então, o seu bolo não vai assar por igual. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ok? Outra coisa, assim, tem gente que fala muito assim, eu não gosto de usar o forno. Eu não gosto de usar o forno perto, assim, às vezes eu tô fazendo bolo perto do jantar e aí eu preciso usar um micro-ondas. Gente, não tem problema, eu sempre usei, olha que esse forno tem, ó, anos, né? Eu sempre usei o forno, acabou de assar lá, né? Eu uso o micro-ondas, só tem que tomar cuidado com o que você vai botar lá dentro. Então, por exemplo, se eu for botar alguma coisa plástica, uma embalagem plástica e tudo, eu boto em cima de um prato, uma louça, que vai no forno, né? Para proteger da parte de baixo quente, tá? Então, mas dá para usar tranquila. A Gisele tá falando que está untando com um pouquinho de manteiga e forro somente o fundo. Isso é legal. Que bom, Gisele, que você comentou isso aí. Essa coisa de untar a assadeira é assim, gente. O pão de ló, por exemplo, eu unto... agora melhorou, né, a luz. O pão de ló, por exemplo... que legal, Gisele, o forno igual dela. Beleza. Tá com um bom forno. O pão de ló, por exemplo, eu unto... A parte de baixo eu unto mais. E a lateral eu unto um pouquinho, gente. Tudo bem. Acontece isso. O pão de ló é uma massa muito levinha. Então, se você unta muito a lateral, né? Ele tende a baixar mais quando ele assar, né? Então, mas se você não untar nada, eu acho que fica uma casquinha meio carrascuda, assim, a lateral dele. Eu não gosto. Então, eu unto mais a parte de baixo. E aí, a lateral eu unto só um pouquinho. Mas eu chego a untar um pouquinho, tá? E formas de silicone também, eu sempre unto. Porque essa coisa de, não precisa untar, nem sempre dá certo, ok? Gente, eu acho que é isso, mas eu quero dar a receitinha agora para você untar suas formas aí de uma forma prática. Quem é aluno meu aí já sabe, já conhece, porque eu faço isso nos cursos, tá? Eu chamo de misturinha mágica. Ai, que chique, né? Mas ela é mágica mesmo, tá? O que é? Olha a minha misturinha mágica, né? O que é isso aqui? Isso aqui, deixa eu pegar uma colher. Isso aqui, gente, ó, olha, não é leite condensado não, tá? Isso aqui nada mais é do que farinha de trigo e óleo, algum óleo vegetal. Óleo de girassol, óleo de milho, até óleo de canola. Eu não gosto muito do óleo de canola, mas pode, tá? O que eu faço? Eu pego farinha de trigo, coloco aqui na vasilha e vou adicionando óleo. E vou misturando, tá? E aí, ele tem que ficar esse creminho, ó. Né? Eu não faço nem com medida, ó. Esse creme. Como é que eu vou saber que ele tá bom? Eu gosto de usar muito pincel culinário de silicone, tá? Porque me facilita. Então, eu vou fazer... A Gisele tá dando uma dica aqui, depois eu passo pra você. O que eu vou fazer? Deixa eu abaixar, né? Fica mais fácil. Ó, eu vou pegar o pincel, eu vou molhar aqui na forma, na minha misturinha, e eu vou passar, olha só. Deixa eu passar aqui nela. Eu passei no fundo, ó. Deixa eu ver se você vê bem. Ó, tá vendo? Você percebe que tem um creminho? Dá pra perceber? Deixa eu botar aí, ó. Tá? Ficou um creminho, não é? Você percebe que tem um creme. Aí, ela tá na consistência boa. Se por um acaso eu começar a espalhar aqui, eu perceber que ele tá
ruim, tá duro para passar, é porque tá faltando óleo. Aí eu acrescento um pouquinho de óleo e misturo, né? Se eu passar e ele tiver muito líquido, não ficar esse creminho, ó, tá? É porque ele tá faltando farinha, ele tá muito mole. Aí eu vou e acrescento um pouquinho de farinha e vou misturando. Então, eu sempre tenho essa misturinha pronta. Ela fica aqui num potinho bem fechado, fica em cima da minha bancada aqui, fica lá no ateliê, toda vez que eu preciso eu uso. Ela dura aí um mês, bem fechadinha, tá? Tranquilo, ok? E você vai usando toda vez que você precisar untar uma forma, seja ela para o que for, gente, até para receitas salgadas que precisam untar, faz essa misturinha mágica, né? E usa. Imagina, né, forminha de pão de mel, você ter que ficar untando lá, enfarinhando, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Faz essa misturinha, é rápida e é certeira, né? A única coisa é aquilo que eu falei, não deve demorar muito para desenformar, ok? Eu deixo assim, eu deixo a forminha, boto em cima da grade e deixo lá até eu conseguir pegar na forma e eu ver que já dá para desenformar. Aí eu desenformo, porque ele desenforma mais fácil. Se eu esquecer e ele esfriar, ele vai desenformar, mas ela também endurece um pouquinho, né? Ela esfria. Então, ela dá um trabalhinho, aí eu tenho que pegar alguma coisa, passar uma faquinha, alguma coisa assim para tirar. Ou leva no forno lá, 120 graus, lembra? Só para dar uma esquentadinha de leve para poder desenformar. Agora, a questão da lateral. Ó, o meu fundo, ele tá bem untado. Deixa eu ver se dá para você ver. Eu molho uma vez só o pincel, bastante, e coloco no fundo, isso para bolo. E depois, ó, com esse mesmo pouquinho que sobrou no pincel, eu vou untando a lateral, tá? Então, a lateral, ela fica menos untada que o fundo, tá? Mas eu unto a lateral, né? Então, gente, isso aqui é uma misturinha que funciona bastante, ajuda muito, porque aí você não vai ter que ficar lavando pia depois cheia de farinha de trigo, né? Facilita muito, né? É uma mão na roda isso aqui, então façam aí, né? Na hora que você for fazer bolo, fazer alguma coisa que precisa untar, farinha de trigo e óleo. Coloca a farinha de trigo e vai colocando óleo e misturando até você ver a textura. Você vai testando, passando, né? Se você for passar com pincel e ela tiver muito dura para espalhar, coloca mais um pouquinho de óleo. Se ela tiver muito mole, que tá ficando só o óleo, coloca um pouquinho de farinha de trigo, tá? E aí facilita muito, ok? Agora deixa eu ver, pode ser óleo de coco, Gisele, tranquilo, qualquer óleo. Pode ser gordura vegetal, né? Só que aí você tem que derreter ela um pouquinho, tá? Também pode ser sim, tranquilo, óleo de coco. A Desirê tá perguntando... ela tá falando que vale a pena untar como eu faço. Ajuda bastante, né? Agora, tinha uma pergunta aqui que eu queria ver. A Gisele comentou aqui, ela deu uma dica. Obrigada, Gi. Ela deu uma dica para desenformar, para colocar papel toalha, né? Na forma. Em vez de papel manteiga, em vez de untar, usar o papel toalha, né? Que é bem fácil, né? Eu, particularmente, nunca testei, né? Mas eu já ouvi falar muito, né? Eu acredito também que né, o ideal seria aquele papel toalha mais firme, não sei, Gi, né? Mas talvez valha a pena testar, né? Às vezes ajuda sim, tá? A Simone, como eu faço para trabalhar com ele sem derreter? O que sem derreter? Não entendi, Simone. A misturinha mágica? Sem derreter? Né? Fala pra mim aí que eu já te respondo. A Simone também tá falando. Você poderia me dizer em relação ao chantilly? O que em relação ao chantilly? Né? Gente, e aí? Né? Dá pra encarar? Uda, cadê você? Tá aí? Dá pra encarar bolo agora? Será? Dá pra encarar? Fazer um bolinho aí agora? Né? Então, gente, pensem, né, nessas dicas, revejam a live, né? Então, tenta aí, Uda.
Revejam a live várias vezes, vão lá no portal, aproveita quem não curtiu o portal, curta, né? O portal para acompanhar, tem várias outras lives lá, a semana inteira tem live bem legal, né? E assistam, né? Repitam lá, né? E assistam lá, revejam isso aí, revejam as dicas. Eu tô preparando um post, como são 3 lives, eu quero fazer um post já completo, então eu tô preparando aos poucos aqui um post lá no blog, dicas assim, essas dicas e mais as outras lives, né, lá. Mas revejam, né, a live. Na live, quando ela tá gravada, é fácil, gente, assim, porque às vezes você não quer assistir a live toda, dá para avançar, então vai avançando no ponto que você quer ver, né? Às vezes, né, eu demoro um pouco para começar, porque eu fico esperando o pessoal entrar, né, se acomodar. Então, dá para você avançar e já pegar a live, né, no início mesmo dela, sem as preliminares, tá? Então, é legal também, né, ver depois. Então, vão revendo lá, vão revendo as dicas, porque eu acho que vale a pena, né? Para bolo, eu acho que é legal. E tem uma última dica, gente, não posso esquecer. Para bolo é legal, né? Deixa eu ver. A Uda disse que vai fazer um bolo domingo e postar. Eu quero ver, tá? E vou ficar torcendo para que ele fique bom, tá? E, gente, se tiver a Marisa, a batedeira, onde compra? Marisa, é mais fácil você mandar uma mensagem para mim lá na Fina Arte, né? Ó, manda a mensagem para mim que eu mando o link. Quem quiser, gente, acho que é mais fácil, tá? Ó, né? O Facebook lá, né? Fina Arte, tá? Manda mensagem para mim que eu coloco. Ou depois eu posso colocar aqui nos comentários o link. Na Rakuten, né? Tem no Amazon. Às vezes no Costco tem, tá barato, mas vale a pena pesquisar na Rakuten, no Amazon, porque você acha, assim, valores baratos. Essa daqui que eu tenho em casa, ela é fabricação aqui, né? Japonesa, né? É a Many. A que eu tenho no ateliê é a KitchenAid, então já é uma fabricação americana. Mas olha, sinceramente, essa aqui me serve muito bem aqui em casa, né? Eu uso, faço meus bolos, o G faz os pães dele aqui pra gente, né? E funciona muito bem, tá? Então, depois me manda, né? Que eu posso mandar o linkzinho, né? Dela. Que mais? Gente, deixa eu dar a última dica, né? Que é uma coisa que incomoda muito brasileiro, né? Não sei porquê, nunca me incomodou, apesar de ser brasileira, mas não sei, lá em casa não tinha esse costume de se tirar a pele do ovo para não ficar bolo com cheiro de ovo, né? Não lembro da minha avó, eu acompanhava muito a cozinha com a minha avó, fazia bolachinhas, fazia bolos e tudo, não lembro de tirar, né? E não precisa, sinceramente, não precisa. Qual é o segredo do seu bolo não ficar com cheiro de ovo? É bater bem, tá? Se você bater direitinho antes de incorporar a farinha de trigo, né? Bater o ovo lá, né? No pão de ló lá, você bate lá o ovo com açúcar. Se você bater bem lá, uns 10 minutos por aí, gente, não fica com cheiro de ovo, não fica. Eu desafio quem disser que fica com cheiro de ovo, porque não fica, não. O segredo é bater bem a massa, claro, antes de incorporar a farinha de trigo, pelo amor de Deus, tá? É o ovo, tá? Se você bate bem ele, não fica. Vai fazer uma gemada, normalmente se tira a pele quando faz gemada, eu não vejo, né? Por quê? Porque ele bate até ficar branco, né? Não tem como ficar cheiro de ovo. Ok? Então não precisa, na verdade. Se você bate direitinho a sua massa, não precisa tirar a pelezinha da gema, não. Né? Não fica com cheiro de ovo, ok? Gente, eu sei que eu tô vendo muitas perguntas aqui, né? Eu tô até bem perdida aqui, tanta pergunta, mas... a Simone perguntando do chantilly, né, para não derreter enquanto estamos decorando o bolo. Isso é complicado, mas isso é assunto para uma live inteira, Simone. Eu vou preparar. Depois dessa série de 3 aqui, de massas, de bolos básicos, né, a gente entrar com as massas, depois a gente parte para essas dicas, tá? Porque aí tem dicas realmente que... Ou você faz o curso.
Dia 19, fica aqui o convite, né? Dia 19 de novembro, eu vou ter uma turma de curso básico de bolo com chantilly lá em Comac, né? Às 10 horas, né? E aí eu vou ensinar a minha massa do pão de ló, né? E o chantilly, o ponto do chantilly, como recuperar um chantilly que bateu demais, né? Como não perder o ponto, né? Como trabalhar com ele no calor, por exemplo, para ele não derreter. Tudo isso eu vou ensinar no curso, tá? E aí cada aluno vai decorar o seu bolo, né? Vai montar o seu bolo e vai decorar, né? Então, dia 19 de novembro, lá em Comac. Então, quem tiver interesse em fazer, o curso é 15 mil, é o curso básico. Quem tiver interesse em fazer, entra lá na Finarte, curte lá a Finarte para acompanhar a nossa agenda, os cursos, né? As dicas que a gente dá lá. Manda uma mensagem para mim, né? E faça a reserva. Tem que fazer a reserva antes, né? Porque as vagas são limitadas, eu preciso preparar o material, tá? E aí você vai fazer, e eu ensino, né, tudo isso, porque aí você aprende na prática, é bem melhor, tá? Então fica o convite aqui, dia 19 de novembro em Comac, curso básico de bolo com decoração em chantilly, tá bom? Gente, eu prometo que eu vou, amanhã eu tenho um curso em Andio, né, curso de pão de mel e panetone, então eu vou estar o dia inteiro, vou chegar tarde em casa, de volta. No domingo eu tenho um curso no ateliê também, né? E é o curso online de sonho, mas eu vou estar no ateliê o dia todo. E então eu não vou ter tempo, né? Agora eu vou terminar aqui, eu vou ter que preparar, né? Os materiais aqui para o curso, né? Mas eu vou ver se eu vou respondendo aos poucos, tá? Mas eu prometo que eu vou ler, eu vi que tem muita pergunta, tem muita dúvida, eu prometo que eu vou ler cada comentário, eu vou responder cada um. Quem tiver pressa, faz isso. Entra lá na página da Finarte, né? Manda uma mensagem para mim, porque aí chega a notificação para mim. Então, os intervalinhos que eu vou tendo durante o meu dia, eu vou sempre olhando, gente, o Facebook, as mensagens, porque faz parte do meu trabalho, né? Então, eu tenho uma folguinha, eu olho e já respondo algumas. Então, se você tem pressa, né? Manda lá diretamente na minha página da Finarte, que aí eu respondo, porque aí chega a notificação e fica mais fácil, tá? De eu ver, porque essa live, né? Como é no portal, é o espaço do Portal Me, não chega notificação para mim, né? Então, eu tenho que entrar lá e ir vendo os comentários. Então, às vezes eu respondo todos os comentários, tem mais de 300 comentários, eu respondo todos, né? Mas aí vão entrando novos comentários, então de vez em quando eu tenho que ir lá para ver os novos comentários e responder, tá? E às vezes, né, acho que a Uda, que ela sempre fala assim, que ela acha sugoi eu responder todos os comentários, mas gente, é o mínimo que eu posso fazer por você, né? Você cede o seu tempo para mim, para me assistir, né? E é o mínimo que eu posso retribuir, né? É respondendo os seus comentários. Então, eu respondo, nem que seja um olá, nem que seja uma curtida, mas eu vou lá e respondo sim, tá? Eu acho que é uma questão de troca, né? De respeito, né? De gratidão, tá? Então, é o mínimo que eu posso fazer, tá? Imagina, Uda, eu que agradeço de coração, né, por você estar aí, sexta-feira de noite, eu sei que você está cansada, a semana inteira trabalhando, né, chega sexta e tá acabadão e ainda, né, ficar aqui me assistindo, eu fico assim muito feliz e muito honrada de ter você aí, eu fico feliz de poder estar dividindo um pouquinho, né, dessas coisas com você, eu quero dividir mais e mais, né, então eu tô preparando lives assim, bem legais, assim, para passar para você, né, e vão compartilhando, né, para as pessoas irem também usufruindo dessas dicas e, né, quem sabe aí a gente não atinge um número maior de pessoas que aprendam a fazer realmente bolo e vejam, né, às vezes não sabe onde está errando, né, então vai ver onde está errando, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida aí, dá um toque, manda mensagem, né, que aí eu vou respondendo, tá? Mas obrigada mesmo, de coração, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você. E lembrando, gente, dia 3, na próxima sexta, eu vou estar aqui numa live extra, aproveitar que é feriado, eu vou estar numa live extra aqui pra gente fazer o tchau amushi,
né? É aquele tipo um pudim, né? Aquele creme com ovos que faz, né? Típico japonês aí, né? Com legumes, com frutos do mar, né? E aí a gente vai estar fazendo ao vivo, eu e o G, né? Espero que ele possa estar comigo nesse dia. Hoje ele não pôde, tá? E no dia 10, a segunda live dessa série de bolos, né? Que a gente vai falar especificamente sobre emulsificante, onde comprar aqui no Japão, né? Como usar, né? E a gente vai estar se preparando, porque aí eu vou passando as dicas, a gente vai estar se preparando para na terceira live, que eu vou ver a data ainda, próxima live eu falo, a terceira live dessa série de bolo, a gente vai estar fazendo ao vivo uma massa de bolo que eu estou desenvolvendo exclusivamente aqui, né, para live, para você. E a gente vai estar fazendo e colocando em prática tudo que a gente viu aqui durante essa série aí de 3 lives, tá? Então não perca dia 3, né? Vem aprender a fazer um chawanmushi aí para esse friozinho aí, é gostoso, tá? E aí a gente vai continuando com as receitas, eu vou encaixando as receitas assim, né, quando der, tá? E nossa, tem muita coisa legal que eu quero passar para você, tá? Então eu tô estruturando as lives, né, colocando em ordem aí de pedidos, né, os mais pedidos, né? E a gente vai tentando passar o máximo aí de informação para você, tá? Porque é bom demais dividir, né, gente? Se a gente pudesse viver assim, né, dividindo, compartilhando, isso é maravilhoso, né? Eu fico muito feliz de poder, né, fazer um pouquinho disso, tá? Então, gratidão mesmo por você estar aí. Um ótimo final de semana, mais um tufão aí, mais um taifu. Tomem cuidado, né? Se cuidem, né? Pessoal aí que tá aí de ande amanhã, né? Até amanhã, tá? E fiquem com Deus, gente. Bom final de semana. Que Deus continue abençoando a todos nós, tá? E bom descanso aí, né? E eu vou ler os comentários e eu vou responder, tá? Aguardem que eu respondo. Então, brigadão mesmo, gente. E até dia 3, tá? Beijo no coração. Amei estar aqui mais uma vez com você. Tchau, gente. Até a próxima. Bom final de semana.